Jéssica Nascimento, estamos começando o programa O Assunto é Gestão ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e com transmissão na TV Universitária canal 2.1. Esse que é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima e também é o último programa do ano de 2025, o Assunto é Gestão número 40. E, para finalizar esse ano, está conosco o vice-reitor da UFRR, professor Silvestre Lopes da Nóbrega. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Jéssica. Agradeço a nossa rádio universitária e TV universitária, sempre pelo convite, o espaço aberto aqui para que a gente possa, ao longo do ano, conversar sobre assuntos relacionados às gestões, tanto acadêmica, administrativa da Universidade Federal de Roraima, e nesse último do ano, a gente fazer um balanço geral em relação à nossa Universidade Federal de Roraima. Agradeço aqui, cumprimento o Neto Araújo, sempre aqui conosco, e agradecer mais uma vez à Rádio Universitária e desejar aí um ótimo dia para nossos ouvintes e para aqueles que nos assistem na nossa TV universitária. Professor, então, para iniciar, vamos fazer logo uma avaliação desse ano de 2025. Como é que o senhor avalia a Universidade Federal de Roraima no decorrer desse ano? A Universidade Federal de Roraima, a cada ano, está sempre surpresas, surpresas, inclusive, boas para a nossa comunidade, tanto a comunidade interna como a comunidade externa. Nós passamos agora, bem recente, aí, se focar só dezembro, só no mês de dezembro nós aprovamos o nosso novo estatuto, então com uma modernização do estatuto que vinha vigente na Universidade Federal de Roraima. Então nós vamos fazer a publicação em breve do novo estatuto. Então uma conquista, um estatuto que ele foi discutido ao longo de 2 anos e meio. Então, a comunidade foi bem maturada, os assuntos em relação ao Estatuto, porque realmente o Estatuto ele direciona um pouco o nosso caminhar na instituição e, com certeza, será um documento aí para os seus 20 anos futuros da universidade. Então, talvez quando a gente estiver comemorando 56 anos, é que a gente vai começar a pensar em novo Estatuto. Mas o Estatuto realmente ele foi bem discutido. E nesse estatuto já aparece aí as novas estruturas. Também aprovamos uma nova pró-reitoria, uma pró-reitoria de inovação e tecnologia, dentro dessa nova estrutura da Universidade Federal de Roraima. E mesmo a estrutura da universidade, ela tinha sido alterada e discutida em 2012, com a resolução de reestruturação das suas pró-reitorias, das ações acadêmicas e também administrativas. E nós tivemos, com a redistribuição dos cargos e funções que o Ministério da Educação acabou encaminhando para a Universidade Federal, para todas as universidades, em especial para a Universidade Federal de Roraima, porque isso foi um trabalho realmente muito forte do nosso reitor, enquanto presidente da Associação dos Dirigentes Nacionais das instituições. Então, nós tivemos a grata satisfação de, no finalzinho de novembro, início de dezembro, estabelecer todos os cargos e funções gratificadas, tanto função de coordenador de curso. Então, nós temos hoje, nós temos na Universidade Federal de Roraima, nós não temos na Universidade Federal de Roraima nenhum coordenador de curso, nem de graduação, nem de pós-graduação, que não tenha a sua devida função gratificada e estabelecida. Então, a gente conseguiu realmente trabalhar nesse processo de reestruturação. E, professor, essa incorporação de novos cargos e funções acaba também fortalecendo, contribuindo para o fortalecimento da instituição, Então, claro, quando a gente fortalece a nossa comunidade interna, com certeza a gente aumenta a nossa capacidade de atendimento externo, de atendimento à nossa sociedade. Então, cada vez mais, quando a gente reestrutura e reorganiza o nosso espaço interno, através da nossa comunidade universitária, tanto o fortalecimento do nosso servidor, do nosso técnico administrativo, o servidor, o professor, consequentemente, a gente consegue atender melhor o nosso aluno, que, por sequência, consegue, com certeza, melhor atender a nossa sociedade em todos os aspectos, ensino, pesquisa, extensão, e o atendimento realmente ao público, inclusive com serviços de saúde. E aí o senhor falou
que esse mês de dezembro teve bastante coisa, né? Só dezembro dava para a gente fazer o programa inteiro, mas a gente vai tentar abordar coisas do ano todo aqui, para o nosso ouvinte lembrar também de toda essa atuação da UFRR, mas só reforçando sobre a questão do estatuto, do novo estatuto, que foi aprovado no início do mês, né, nos primeiros dias de dezembro, como é que ele reforça essa missão acadêmica e o papel estratégico da UFRR no desenvolvimento regional, né? Qual a importância dessa aprovação? A UFRR que é tão presente tanto aqui em Roraima quanto na região amazônica. Com o novo estatuto, a gente traz os temas, né, para um documento oficial da universidade, aquilo que a gente já vem praticando, né? Nós estamos discutindo inovação e tecnologia, nós estamos discutindo e fazendo um atendimento à saúde muito forte. Tudo isso não refletia no nosso estatuto. Nosso estatuto ele estava um pouco mais focado, né, no ensino, na pesquisa, na extensão em si, como o tripé realmente básico, mas agora, com o novo estatuto, a gente abre, de certa forma, um leque maior, inclusive reforçando daquilo que a gente já estava fazendo, né? Então, um exemplo claro é justamente a questão do atendimento à saúde, né? Então, nós temos uma unidade de saúde, nós temos agora um hospital universitário, mas no nosso estatuto a gente não falava, né, que a gente também fazia atendimento à saúde. Então, um ponto, né, bem básico. E aí a gente começa a definir, né, as ações institucionais mais forte e aí caracterizando no nosso estatuto. Então, isso dá realmente uma maior visibilidade das ações que a gente está fazendo. Além do ponto de vista das questões administrativas internas, né, uma reorganização, inclusive, dos cursos de pós-graduação, para onde esses cursos de pós-graduação vão estar mais associados, inclusive, agora aos centros e aos institutos, né, não mais à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Então, isso realmente é um processo de inovação muito forte. É um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo com a descentralização do orçamento, né, professor? A descentralização do orçamento, a gente descentraliza tanto para a graduação, né, através dos cursos, mas também a gente já faz essa descentralização para a pós-graduação, mas a base é que a estrutura de infraestrutura, a própria infraestrutura, a estrutura de professores, de técnicos que são utilizados nos cursos de pós-graduação, ele vem dessa base das instâncias administrativas, né, centro, instituto, escolas, né, e colégios. E aí a gente também faz, né, com o entendimento da comunidade, a gente faz essa correção e traz justamente essa estrutura, além também do fortalecimento dos núcleos, né, os núcleos de pesquisa, os núcleos de extensão. Então, traz também para uma nova forma de estruturação dentro da universidade, claro, num processo sempre de modernização e com foco sempre no atendimento à comunidade. E é importante falar que esse foi um processo longo, né? Até chegar no novo estatuto, foram anos de discussões, 2 dias para aprovação. É um trabalho que é feito em conjunto com toda a comunidade acadêmica. Um processo longo, foi criado, né, uma espécie de um colégio da Estatuinte, né? Então foi amplamente discutido, tivemos a proposta inicial apresentada, foi rediscutida, deixamos para consulta pública, né, para a comunidade. Então, todas as instâncias de diálogo, né, foram esgotadas antes da reunião, mas 2 dias de reunião, realmente isso comprova que a maturidade, né, e agradeço ao Conselho Universitário, né, por conta entendendo, né, a maturidade do Conselho em discussões bem respeitosas e, com certeza, focando sempre no que é de melhor para a UFRR e, consequentemente, para a sociedade roramense. E, professor, como a gente falou aqui, dezembro teve muita coisa, a gente ainda tem assunto para falar somente de dezembro. A instituição assinou nessa semana um termo para criar o primeiro Museu Indígena de Roraima. Né? Roraima é o estado que tem a maior população indígena em termos proporcionais. Como o museu vai contribuir com o ensino e com a pesquisa aqui em Roraima? Em que fase está a sua implementação? Isso foi uma proposta, né, também foi bem discutida na universidade, foi aprovada em reunião um dia antes da Estatuinte. Então, a criação, né, de um museu indígena, justamente para que a gente possa ter um espaço para catalogar todas essas manifestações culturais dos povos indígenas, os aspectos tanto de artesanato, né, como de históricos, né, do aspecto social. Tanto
patrimônio material quanto imaterial. Patrimônio material como imaterial. Então, assim, a gente dá um passo, né, para que possa realmente ter esse espaço, para que essas manifestações possam ser realmente guardadas, né, e reutilizadas, para que a gente mantenha realmente a história dos povos originários, dos povos indígenas no estado de Roraima. O Conselho entendeu, né, que temos que passar por uma estrada também, né, até chegar na definição final da criação do museu, né. Então, montou-se uma comissão, né, para planejar, realmente fazer um plano de execução do Museu dos Povos Indígenas. Então, assim, de novo, a maturidade do Conselho Universitário, a maturidade da universidade para dar os passos, mas dar os passos sempre com muita segurança, para que a gente possa realmente ter uma sustentabilidade a longo prazo das ações que são instituídas na nossa universidade. Não dá o passo maior do que a perna, como se diz Com popularmente, certeza não, né, professor? Nunca. E um outro museu importante em criação também é o primeiro Museu Digital da Fotografia de Roraima, que visa reunir imagens históricas do Estado, né? É um marco para a valorização da memória histórica e cultural aqui de Roraima, né, professor? Não, sem sombra de dúvidas, né? Nós participamos, né? Inclusive foi até ontem, então Acho que foi antes de ontem. Bem recente, mas isso mostra a contribuição que a pesquisa da Universidade Federal de Roraima, através, inclusive, do ensino e também a pesquisa, né? Isso é o curso de jornalismo que está à frente desse processo, né? Através coordenado pelo professor Maurício Zoen. Então, ele traz, e a pós-graduação, né, o PPG-Com, ele traz a necessidade, né, de implementação desse museu, e aí, possivelmente, com certeza, já tem a sinalização da Assembleia Legislativa, através do deputado Marcos Jorge, em relação a apoiar, né, a criação de um museu, possivelmente iniciando com o museu digital, de forma digital, para que realmente a comunidade, a sociedade e os profissionais da área possam usufruir desse material de forma mais forte, né? E profissionais, quando eu falo, não só da comunicação, não só do jornalismo, né? Então, até na minha fala, né, eu ressaltei, o Maurício apresentou uma primeira fotografia, né, aérea de Boa Vista, e lá a gente o identifica, da década de 20, lá eu como engenheiro, né, a gente já identifica o plano urbanístico de Roraima, de Boa Vista, que era uma outra configuração do que foi apresentado, né, após a década de 40. Então, e essa história, né, e essa contribuição para as outras profissões realmente é fundamental, e o museu de imagem, né, da parte de fotografias, vai ser realmente bem interessante, e a universidade dá mais um passo para contribuir para a pesquisa e o desenvolvimento do Estado. Muito bom. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho para o mês de setembro, que é um mês muito importante para a UFRR, um mês que a instituição completou 36 anos de criação, né, o mês de aniversário da UFRR. O que o senhor destaca da forte atuação regional da UFRR, que contou com várias ações sociais, educacionais e ambientais nesse ano de 2025? Eu sempre digo que é bom fazer festa, né, participar de festa. E as festas da universidade, realmente, elas são melhores ainda, porque são bem alongadas. Comemorar aniversário é sempre bom, nós comemoramos esse ano 36 anos, e a comemoração sempre do aniversário da universidade é bem alongada. A gente dura cerca de um mês. Dura cerca de 2 meses, né, praticamente 3 meses. Então, é que torna melhor ainda, né? Mas as ações são sempre focadas em trazer, inclusive, a comunidade, né, externa para dentro da universidade. Então, nós tivemos uma ação muito forte na área ambiental, né? O Novembro Verde fez parte também dessa estruturação, onde nós tivemos ponto de recolhimento de óleos, né? A gente teve palestras e cursos focados na questão de conservação e melhor utilização de energia. Então, assim, um debate, né, dos aspectos de sustentabilidade ambiental focado dentro de um plano de logística sustentável que nós temos na universidade. Então, muito forte. Aí nós tivemos o Escuta Poética, nós tivemos, né, o ensaio de imagens. O ensaio de imagens. Então, sempre a apresentação da banda de música da UFRR. A apresentação das bandas músicas, né? Então, assim, é muito forte. Nós estamos hoje
no curso de música com a banda de música da universidade, nós estamos com a Camerata, nós estamos com a banda Paricarana, a banda Cruviana, o coral da universidade, né, inclusive é quem vai abrilhantar a gente na mensagem de Natal, né, juntamente com... Esse é um spoiler. Nossa mensagem de final de ano tem a presença do Grupo Madrigal, e o Grupo Madrigal também está presente no encerramento do programa Cruviana, da 5ª temporada do programa Cruviana Universitária aqui na Rádio e TV Universitária. Não, então, certeza. Coral Madrigal aí fechando o ano da UFRR. E isso fazendo parte de um programa institucional chamado Mosaico Cultural. Então, todas as ações de arte e cultura, né, a gente traz, né, para esse grande programa Mosaico Cultural, né, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão, fazendo com que a gente tenha realmente um processo de agregação, né, desses movimentos artísticos culturais dentro da universidade, porque isso, o ensino, a pesquisa, né, eu sempre digo isso, ele motiva, ele impulsiona as ações institucionais, mas a arte, a cultura é fantástico, mantém a universidade viva, traz realmente um público externo para saber que esse espaço universitário é um espaço público. Né? A sala de aula, não, é para quem passou no vestibular, para quem foi aprovado e para quem está matriculado. Mas os espaços externos, né, os eventos e a produção cultural que a universidade, de certa forma, apresenta é totalmente pública e que deve ser usufruída pela sociedade roraimense cada vez mais. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade muito grande, né, para que a gente possa apresentar o que a gente está fazendo de arte e cultura na universidade, muito forte para a sociedade deve realmente aproveitar. Então, o aniversário é esse, né, essa abertura inteira. É um festejo. É um festejo realmente muito grande. Nós começamos a abertura do festejo com a parceria com o IBVM, né, que é muito grande, o Instituto de Música de Boa Vista. Né. Nós temos alunos que, inclusive, são bolsistas da universidade, que fazem parte numa parceria com a prefeitura no Instituto Boa Vista de Música. Então, assim, para a gente é uma alegria muito grande. Então, vamos continuar sempre, né, com esses festejos, né, de forma muito forte dentro da universidade, sempre comemorando o próximo ano 37. E o senhor citou aí a campanha Novembro Verde, foi um mês inteiro dedicado ao consumo consciente, né, a essa conscientização da comunidade acadêmica, em um mês que o Brasil sediou a COP30, o principal evento voltado para a sustentabilidade. Como que o senhor avalia essa campanha na universidade? Não, a gente tem sempre, né, como eu falei, isso faz parte, nós temos um plano de logística sustentável, né, nós temos um processo de economicidade de água, de energia, né, uma economicidade de água. Então, hoje nós temos uma usina fotovoltaica, né, dentro da universidade. Hoje a gente produz energia, né, os eventos que são feitos na Universidade Federal de Roraima, inclusive o Amazontec, que foi também em setembro, né, são eventos que são feitos já com a pegada e a proposta, né, de sustentabilidade, porque utiliza energia limpa, né, energia renovável. Então, esse é um foco principal. Então, quando a Pró-Reitoria, ela traz, dentro da programação, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão, ela traz dentro da proposta do aniversário, dentro dessa estruturação dos eventos, né, traz um foco e um olhar ambiental, né, para a instituição, né, começar a comunidade interna, a comunidade acadêmica começa a repensar os seus hábitos, as suas ações. Então, isso realmente demonstra, de novo, o amadurecimento institucional e, claro, a implementação da universidade como um ente, né, de fazer cultura ambiental e fazer, de certa forma, com que a consciência ambiental possa ser presente sempre. E extrapola os muros da universidade, né, professor? A partir do momento que a comunidade acadêmica tem essa consciência, ela leva também para os ambientes que ela frequenta fora da instituição. O senhor citou aí também o Amazontec, que foi zero pegada de carbono, zero emissão de carbono, justamente por causa da usina fotovoltaica da UFRR. Como que o senhor avalia o Amazontec, né, foi o maior evento de inovação e sustentabilidade e empreendedorismo na Amazônia, trouxe gente da Amazônia Legal inteira aqui para Roraima para participar. Como a UFRR está presente em eventos tão grandes assim?
O Amazontec ele foi um marco, né? Mais uma vez, retorna ao marco inicial da discussão da inovação e tecnologia na Amazônia. O Amazontec ele foi pensado e foi iniciado com a Universidade Federal de Roraima, o SEBRAE, é um programa do SEBRAE, o SEBRAE e a Embrapa. Isso há 11 anos era o último, né? Se eu não me engano, 2001. 20 anos, mais de 20 anos mais de atrás. 20 anos atrás. Então, já houve, né, essa primeira abordagem em relação ao Amazontec, o lançamento do Amazontec, ele foi nesse período com essas 3 instituições, e aí ele é itinerante, né? Ele foi para os outros estados da região amazônica. O último foi em 2011, foi no Macapá, foi em Macapá, no Amapá, e a partir desse momento ele ficou interrompido. E aí agora, né, a nova diretoria do SEBRAE, ele traz à tona de novo, né, uma provocação em relação a vamos retomar o Amazontec, né, e foi muito feliz, né, em relação a trazer o Amazontec e o espaço, né, da execução ser na Universidade Federal de Roraima, né, porque a estrutura que nós temos, né, realmente ficou disponível para que o SEBRAE pudesse realmente fazer. E aí a gente, né, toda a mobilização, as ações institucionais, agora não só Embrapa, Universidade Federal de Roraima e SEBRAE, mas entrando junto agora na parceria a FAPER. Então, foi realmente um ponto importante. Então, essas 4 instituições, né, de forma unida, executaram, né, de forma brilhante o Amazontec, e eu sempre usava isso na fala, né, demonstrando e mostrando que o Estado de Roraima ele tem capacidade, ele pode ser o grande local para grandes eventos. Então, nós viramos a página, né, de que avisando para a comunidade, para a sociedade, para a região, para as outras regiões brasileiras, que Roraima pode ser sede, né, de grandes eventos, que foi o Amazontec. Muito bom. Estamos conversando com o vice-reitor da Universidade Federal de Roraima, professor Silvestre Lopes da Nóbrega. No próximo bloco, a gente continua esse bate-papo sobre o ano de 2025 da UFRR e fala um pouquinho também sobre as perspectivas para 2026. Fica com a gente. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com o professor Silvestre Lopes da Nóbrega, vice-reitor da UFRR, sobre o ano da instituição. Professor, final de novembro foram aplicadas as provas do vestibular 2026 da universidade, né? Nesta semana foi divulgado o resultado dos classificados para a correção da prova da redação, que é um momento também importante, que as pessoas ficam ali na expectativa para saber se vão avançar nesse processo, que é feito com muita responsabilidade, com muita transparência, para receber os novos universitários da UFRR. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento. A universidade ela se renova, né? A vantagem de ter uma instituição de ensino é isso, né? A capacidade de renovar a cada ano. Né? E a universidade ela se renova com a entrada de mais de 1.500 acadêmicos novos. Né? Nós temos vários seletivos, né? O processo principal de maior número de vagas, né? É realmente o nosso vestibular. Nós temos ainda também a entrada pelo Enem Sisu, né? Pela nota do Enem, então a gente sempre reserva umas vagas para o nosso vestibular. O processo seletivo interno e também as vagas para o SISU. Então, esse grande número, né, de possibilidades de candidatos novos, né, de alunos novos na universidade, a cada ano, isso faz com que a gente realmente possa ter essa oportunidade de se renovar. Então, as provas foram aplicadas, sempre, né, com sucesso, com tranquilidade. O processo de organização da CPV a gente sempre agradece. Nós fizemos aqui um balanço,
do que aconteceu no dia do vestibular. Então, a universidade se mobiliza. Agradeço a Rádio e Televisão Universitária por sempre esse apoio que a gente faz na cobertura do nosso vestibular, como um momento realmente importante. Então, já teve o resultado preliminar para a correção da redação, né? Então, há uma pré-classificação e, a partir daí, a correção da redação já foi iniciada. E dia 21, né, de janeiro, primeira mão, sempre, a Rádio Universitária, a TV Universitária, vai apresentar o resultado preliminar, né, do nosso vestibular, e também uma inovação que a gente acabou fazendo há 4 anos atrás, 5 anos atrás, trazer aquela emoção, né, para a nossa comunicação. Então, qualquer pessoa do mundo, né, pode ter acesso ao resultado do vestibular de forma ao vivo, né, em primeira mão, na nossa rádio e TV universitária. Já virou tradição, já era toda uma expectativa na nossa cidade. A gente fica aqui, o Neto Araújo e eu, que fazemos a transmissão do resultado preliminar, né, em primeira mão. Antes do resultado oficial, a gente passa aqui na rádio e na TV universitária. E a gente recebe aqui, professor, muitas mensagens o dia inteiro, as pessoas perguntando, vê se meu nome está na lista, me perguntando antes. Gente, a gente não pode falar antes. A gente agradece, inclusive, a confiança da CPV, da Comissão Permanente de Vestibular, de fazer essa parceria com a gente para poder fazer essa divulgação, e a gestão da universidade também. Mas a gente não pode divulgar antes, só quando sair realmente o resultado preliminar. E a gente vai divulgar na nossa programação os horários certinho que você pode acompanhar esse resultado. Então, quem quiser saber em primeira mão, vai escutar a Rádio Universitária e vai assistir a TV Universitária, né, através, inclusive, da nossa redes sociais. Né? Então, a gente precisa realmente dar essa importância ao processo de divulgação institucional. Antes, a gente fazia muito, já soltava a lista aí, encaminhava já para todos os órgãos aí de imprensa, inclusive, mas a gente tá prezando por priorizar, de certa forma, a nossa comunicação e trazer a emoção. Na realidade, a base é isso, né? Fazer com que aquele vestibulando, né, os familiares possam, inclusive, se reunir, né, para escutar o nome, né, do candidato, né, do futuro e breve aluno acadêmico da Universidade Federal de Roraima na nossa rádio universitária. Então, não tem emoção maior do que isso, né? A gente reporta a nossa época, né? A época quando eu recebi o meu nome, né, como aprovado no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal da Paraíba, no jornal, né? Então, correndo lá para abrir o jornal para verificar o nome, a gente ia para a universidade olhar a lista que estava fixada no mural. Então, a gente retoma, né, essa emoção, né, consegue trazer essa emoção para os novos, né, universitários, os futuros universitários para a Universidade Federal de Roraima e os seus familiares. E essa é a função da comunicação pública, a gente faz comunicação pública aqui. Eu quero pedir, inclusive, nesse momento, para vocês que forem aprovados, acompanhando a nossa programação, que quando forem postar nas suas redes sociais a comemoração, marquem a gente, rtv.ufrr e o UFRR Oficial, para a gente também acompanhar essa festa. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, né, indo para a economia, um pouquinho mais sério, em um contexto de desafios orçamentários e administrativos, né, como a UFRR conseguiu se manter em funcionamento e, inclusive, avançar em muitas ações nesse ano de 2025? Jéssica, nós somos hoje, né, uma instituição fora da curva das instituições de ensino no país hoje, as federais. Então, das 69, né, mais dois Cefetes, que fazem parte da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino, que é presidida pelo nosso reitor, professor José Geraldo Ticianelli. A Andifes. A Andifes, que, com muito orgulho, é a Universidade Federal de Roraima, que hoje, né, faz essa coordenação e a intermediação entre todas as universidades, com os entes, né, federativos, né, inclusive os ministérios, né, inclusive a ausência do professor Geraldo
não está aqui hoje, a gente sempre faz essa dobradinha, me ajuda muito, mas ele ficou impossibilitado porque teve que ir para Brasília, né, com urgência realmente para discutir essas questões orçamentárias. Então, esse ponto fora da curva, ele vem muito do esforço de gestão de todo, né, o grupo dos técnicos que estão ao nosso lado, na Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Administração, em especial, a Pró-Reitoria de Infraestrutura, para que a gente possa realmente traçar os nossos processos bem planejados, né, e, com certeza, a gente consegue fazer a gestão universitária do ponto de vista orçamentário e entregando, né, como você falou, até mais do que, né, era possível, né, dentro da condição nossa, mas sempre com muita responsabilidade. Eu acho que a base principal é planejamento. Então, a gente planeja realmente aquilo que vai ser executado ano a ano, aquilo que é possível ser feito, né, com relação ao orçamento. O orçamento do ano que vem não está nas primeiras prévias aí na PELOA, esperando a LOA ser aprovada, que não foi ainda, mas a primeira abordagem não é tão satisfatória, né? Realmente continua sem, inclusive, uma reposição do aspecto inflacionário. Mas a gente, de novo, né, fazendo o dever de casa, está conseguindo fazer as entregas necessárias, mantendo as revitalizações, mantendo a infraestrutura da universidade, de certa forma, segura. Nós estamos com um esforço muito forte, e aí agradeço, né, o trabalho das pró-reitorias, e aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com os editais. Nós estamos atendendo todos os editais que são lançados nacionalmente, com possibilidade de adequação de recursos, e nós estamos realmente conseguindo, né, através dos projetos bem elaborados pelos nossos professores, pesquisadores, então conseguindo realmente angariar recursos externos, né, para que possa cumprir a questão do desenvolvimento das pesquisas, reorganização dos laboratórios, reestruturação, inclusive com compra de equipamento. Então, a universidade está preparada justamente para que a gente possa, inclusive, executar esses recursos que vêm de forma externa, não através do Ministério, não através do governo federal. Então, a universidade ela se mantém, né, viva no seu atendimento à comunidade. A assistência estudantil está funcionando, as bolsas de iniciação científica, todos os processos de atendimento de transporte. Então, assim, a Universidade Federal de Roraima ela fecha o ano como vem fechando todos os outros anos, né, da nossa gestão, sem dever nada a ninguém, né, então sempre com um pouco de saldo, e possivelmente esse ano também a gente vai ter novidade. O ano passado a gente renovou nossa frota de vans, né, de novo, para melhor atender a nossa comunidade e, consequentemente, a nossa comunidade melhor atender a nossa sociedade. Então, esse ano, né, estamos... talvez um spoiler interessante seria, né, uma frota, né, uma alteração da frota nossa de ônibus da universidade. Nós fizemos isso ano passado, talvez a gente consiga fazer agora, em especial para atender a nossa escola agrotécnica, né? Então, deixo aqui, não é ainda certeza, mas há uma grande chance, uma grande oportunidade, talvez, né, no próximo ano, a gente ter a nossa comunidade sendo atendida mais ainda por uma frota de ônibus modernizada. Então, é além do que a gente realmente conseguiria fazer em relação com o orçamento que nós temos. Então, de novo, né, com muita responsabilidade, com muito zelo ao recurso público e fazendo com que a nossa universidade possa realmente ser esse ponto fora da curva das instituições federais, mesmo com recursos escassos que a gente está sempre recebendo ano a ano. E, professor, eu gosto desses programas porque a gente sempre tem essas notícias de primeira mão, né? Vários spoilers. Falando agora um pouco sobre a extensão universitária, ela tem ganhado cada vez mais protagonismo, né? Tem jornada de extensão na UFRR. Aqui na Rádio TV Universitária a gente passa o ano inteiro divulgando várias ações de extensão. Como o senhor avalia o impacto dos projetos extensionistas desenvolvidos na universidade? A extensão, dentro desse tripé pesquisa, ensino, extensão e inovação, né, desenvolvimento, mas a extensão ela é o ponto-chave para que a gente possa fazer com que a sociedade possa ser alimentada realmente de forma mais rápida daquilo que a gente está desenvolvendo na universidade. Então, sempre a gente diz, sempre eu falo,
o que é que eu estendo? Né? Eu estou estendendo aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo de ensino na universidade, aquilo que eu estou fazendo de pesquisa na universidade, aquilo que eu estou fazendo de arte e cultura na universidade, eu estou estendendo para a nossa comunidade e é através da extensão, né, forte, realmente, são muitos projetos de extensão que são desenvolvidos na universidade. A gente tenta sempre, né, buscar o apoio das bolsas, né, como eu falei, o IBVM, hoje nós temos alunos, né, no Instituto de Música de Boa Vista, cofinanciados, né, através das bolsas estudantis pela Universidade Federal de Roraima. Então, nós temos os mosaicos, o mosaico cultural com a banda, com o coral. Então, são alunos que são... O grupo de dança Mananu. Grupo de danças Mananu. Então, assim, são programas que a gente estende até da comunidade externa, mas com esse projeto de extensão, mas sempre financiados, sempre apoiados, né, pela universidade, né, com recursos da universidade. Então, a gente precisa, né, cada vez mais, e a gente gosta disso, né, levar realmente a universidade para a comunidade, porque quando a gente leva a universidade para a comunidade, ela compreende que aquele espaço, né, o espaço da universidade também é seu. Então, sempre nessa lógica, né, eu estou próximo à sociedade, eu estou lá na Praça Germano Sampaio, eu estou na escola mais da periferia, então eu faço com que aquele aluno que estejam recebendo, aquela comunidade que está recebendo a ação institucional, ela possa se achar no direito de pertencer e achar no direito legítimo de pertencer à Universidade Federal de Roraima. Então, a extensão, ela realmente ela é um ponto crucial para que a gente possa abrir os muros da universidade. A universidade ela tem muro, mas do ponto de vista de delimitação do seu espaço, mas o espaço é de todos. E agora, falando um pouquinho sobre o trabalho, as pautas da inclusão, da permanência estudantil, da assistência, você já falou um pouco, né, no decorrer do programa. Como tem sido o trabalho da universidade, especialmente para atender os alunos com deficiência e também em situação de vulnerabilidade? Nós temos hoje ações muito fortes, Jéssica, em relação à questão da permanência, né? Então, o esforço que a gente faz, de certa forma, para mostrar, para trazer o vestibular, trazer a possibilidade da comunidade entender que a universidade é um bem público e que ela tem o direito de usufruí-la, a gente precisa também entender as vulnerabilidades. A gente precisa entender, né, que tem pessoas que não têm condições de transporte, que tem pessoas que não têm condições de alimentação, moradia. Então, a universidade ela tem hoje, né, um papel importante nessa sustentabilidade para que tenha permanência e continuidade desse acadêmico na universidade. Então, nós temos desde auxílio creche, então aquele acadêmico que passou no vestibular, que tem filho até 5 anos, então assim não tem condições, não tem com quem deixar, então a gente dá um aporte financeiro para que ele possa, de certa forma, contratar, ou mínimo ter um apoio ali de alguém, ou contratar uma creche, né? Então, restaurante universitário, para você ter uma ideia, esse ano, né, até ontem, os dados que eu compilei, nós tivemos mais de 120 mil refeições oferecidas no restaurante universitário, isso de forma gratuita, né, não pagando nem R$1, né, para aquelas pessoas que são caracterizadas, né, com vulnerabilidade social. Nós temos um CAD único interno, mais de 1.400 alunos hoje estão no CAD único, então esses alunos a gente tem catalogados e eles têm o direito, né, de acesso aos benefícios, né? Então, restaurante, auxílio moradia, vale transporte, e além das bolsas, né, do programa pró-acadêmico, que são bolsas de aperfeiçoamento pedagógico. Então, o aluno, ele, né, que tem vulnerabilidade econômica, ele pode viver mais a universidade através além dos auxílios, eu ainda tenho a possibilidade de buscar uma bolsa, né, do pró-acadêmico, num processo de seleção amplo, mas sempre focando o quê? Que é o que a gente está sempre trazendo, né? Focando que aquele aluno da física, ele vá para um laboratório de física, aquele aluno da biologia, ele vá, né, para as ações, né, da biologia, para que ele possa ampliar a sua processo de formação acadêmico. Aquele aluno que gosta de arte, vá para as artes, aquele aluno que gosta da música, né, do coral, então ele possa realmente usufruir disso. Então, tudo isso sai da assistência estudantil, né? Tudo isso é foco do aspecto da assistência estudantil. Então, o atendimento, né, do processo de acolhimento acaba sendo muito forte. Nós temos hoje, né, junto à Pró-Reitoria,
de ensino e graduação, a parte de atendimento à acessibilidade, né? Então, muito forte, com todo o apoio em relação a alunos que são surdos, né, que precisa da linguagem Libras, aquele aluno que precisa de uma tela ampliada porque tem baixa visão, aquele aluno precisa ter um fone, né, de ouvido, de certa forma, porque se incomoda, de certa forma, com barulho. Então, quem tiver essas necessidades, né, de um apoio institucional, inclusive para a aquisição de algum equipamento próprio, né, então a gente tem esse apoio também, no sentido de fazer um aporte financeiro para que ele possa, de certa forma, melhorar a sua acessibilidade, né, na busca do ensino, da pesquisa. Então, assim, a universidade ela se preocupa muito forte com isso, e nós temos, de novo, né, como eu falei, uma estrutura hoje já bem definida para que a gente possa realmente fazer esses atendimentos da melhor forma possível. Então, o aluno tem alguma deficiência, né, esse apoio, de certa forma, é dado, inclusive no colégio de aplicação, né, tanto no colégio de aplicação como também na escola agrotécnica. Então, no colégio de aplicação hoje a gente tem um programa muito forte de cuidadores, então aquelas pessoas precisam de um auxílio para ir ao banheiro, um auxílio para acompanhar no pátio, nas brincadeiras, nas ações pedagógicas. Então, hoje o aporte financeiro que a universidade, né, entrega para esse investimento para o colégio de aplicação, justamente para que a gente tenha todos os níveis de ensino, né, tenha o apoio realmente da permanência e tenha o apoio para que a educação chegue a todos. Agora, olhando para 2026, professor, quais as perspectivas e as prioridades da gestão, né, para o próximo ano que já está se aproximando? Ainda falta um pouquinho ainda de 2025, né, que é justamente o processo de interiorização. A gente tem que continuar, né, ressaltando isso, o processo de interiorização muito forte. Você participou da primeira formatura, né, do ensino, das séries iniciais dos povos Waimiri Atruari. Então, uma ação assim brilhante. A gente realmente, quando a gente participa, né, no processo de certificação dessas séries iniciais, através do nosso colégio de aplicação, né, então a gente fica realmente bem satisfeito. O colégio de aplicação que também está presente na educação de jovens e adultos no território Yanomami. Também no território Yanomami, né? Então, com mais de 70 alunos, nós formamos agora 50 alunos no Waimiri Atruari, tem mais 70 com o povo Sanomá nas terras Yanomamis. Então, assim, isso demonstra, né, que a universidade ela está presente, e, de novo, essa presença nossa faz com que a sociedade entenda que o FRL é um sonho possível e é um sonho de direito, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Então, ainda só fazendo spoiler de 2025, ainda na questão da interiorização, o 2026, né, nós já estamos com todas as nossas ações já programadas, as licitações que estão ocorrendo agora no final do ano já, né, para início de 2026. Então, nós temos reformas importantes para ser feitas. O centro o CEBIL, né, é uma edificação que realmente carece, então, processo licitatório confirmado. A colégio de aplicação, né, com investimento realmente altíssimo em relação à sua reestruturação. Então, assim, são, né, pontos, né, principais, importantes. Nós estamos terminando o nosso centro de convivência, né, que a obra está em andamento, está bem adiantada, tanto aqui na UFRE, no campus Paricarana, como também no CAOME. Então, assim, os laboratórios, o museu, um outro museu que nós temos, o Museu de Solo, né, ele vai para um espaço mais amplo, com certeza, em 2026, para que possa atender cada vez mais as escolas, né, que vão, através da nossa extensão, chega até o nosso museu e deslumbra, né, com o processo de características de solo, formação de solo, e tem o conhecimento realmente das características do solo do Estado. Então, muito visitado também, vai estar um ambiente novo. Agradecemos aos parlamentares, né, tanto de bancada como as emendas individuais, sempre apoiando a universidade no aspecto orçamentário para esses projetos, né, que a gente, de certa forma, apresenta. Então, 2026 aí já está posto, já está, né, organizado. Você tinha comentado também um spoiler sobre a residência. Possivelmente, né?
Possivelmente, pode não se concretizar, mas a tendência é sim, a questão da frota, né, de ônibus, alguma renovação para 2026 também. E aí o spoiler realmente interessante, né, quem for da área de veterinária, quem for da área de enfermagem, né, nós possivelmente, né, a proposta de uma residência em medicina veterinária está muito fácil de ser concretizada, então já se preparem, né, para quem tem interesse de fazer residência em veterinária. Possivelmente nós vamos ter 5 programas, né, de residência na área de veterinária, e além da residência médica que nós temos, além da residência multiprofissional. Na multiprofissional, que hoje é enfermagem, fisioterapia e nutrição, a enfermagem ganha uma nova linha de atuação, que é na área de saúde coletiva. Então, são tendências, né, que está muito próximo de ser concretizada. Então, quem for da área de veterinária, quem for profissional de veterinária, profissional da área de enfermagem, né, fiquem atentos, né, que possivelmente em breve, né, passando realmente a aprovação definitiva na residência nacional, no Ministério, a gente vai abrir com certeza turmas de residência com bolsas, né, paga pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e Educação, para que os alunos possam realmente passar por um processo de requalificação e qualificação continuada, né? Então, isso que a gente também preza muito na universidade. A gente oferece todos os níveis de ensino justamente para que a gente possa atender o aluno de forma continuada e, a partir daí, atender todos esses níveis e que a gente faça sempre o processo de educação continuada, que a gente acredita muito. Terminou graduação, faz pós. Terminou ensino médio, faz graduação. Então, sempre nessa sequência. A universidade está preparada sempre para tudo. E a gente vai acompanhar todas essas novidades aqui na Rádio TV Universitária no decorrer de 2026. Professor, para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa à comunidade universitária e à sociedade roraimense sobre o papel da universidade, uma instituição que está inserida em um contexto de fronteira internacional, né? E quais os caminhos que a instituição pretende seguir? Então, primeiro, mais uma vez, agradecer à nossa Rádio e TV Universitária pelo espaço aberto. E aqui um agradecimento, um sentimento realmente de gratidão à nossa comunidade universitária por tudo aquilo que ela vem, né, apoiando, desenvolvendo nas nossas ações institucionais, sempre focada no atendimento à sociedade. Então, eu sempre sou repetitivo nisso e a gente realmente consegue, a gente só consegue fazer alguma coisa porque tem essa rede de apoio realmente muito forte, né? O Geraldo sempre usa esse termo, reitoria não faz nada. A reitoria sem a comunidade universitária, sem desde o nosso terceirizado lá que está secretariando, né, até ao nosso pós-doc, ao nosso acadêmico da pós-graduação, né, todos, né, somos a UFRR. Então, acho que o ponto principal é esse, essa gratidão que a gente tem realmente por esse apoio ao longo de todos os anos, né, que a gente vem à frente da Universidade Federal de Roraima, e com certeza a gente consegue, né, ter esse atendimento mais forte à sociedade, sempre por conta desse engajamento e desse apoio que a nossa comunidade universitária traz, né, e traduz para as ações institucionais. E a comunidade externa, por sempre visualizar e olhar a Universidade Federal de Roraima como um parceiro, né, sempre da sociedade, isso em todos os níveis. Nós esquecemos, ou não deu tempo nem falar do nosso hospital universitário, né, com ações. Sábado passado já teve uma ação muito forte, né, o dia de mutirão de atendimento, então, em várias especialidades, entre elas dermato, cardiologia. Então, a sociedade fique atenta, né, naquilo que a universidade está divulgando, está apresentando, porque tem muita ação realmente voltada para ela. E a gente agradece a comunidade, agradece todos os ouvintes da nossa rádio, né, porque a gente sabe que vem acompanhando o processo institucional e, com certeza, de forma muito respeitosa, e a gente quer cada vez mais que essa sociedade utilize e usufrua da Universidade Federal de Roraima como um espaço seu, como um espaço público. Então, só gratidão, ótimo 2025, um feliz aí 2026,
Foi ótimo 2025, né? Um excelente 2026 para todos nós e com certeza de muita festa, né? De muita sentimento de felicidade e gratidão, realmente que a gente consiga perdurar aí também para 2026. Então, um agradecimento e um abraço a todos e boas festas e um ótimo 2026. Muito obrigada, professor Silvestre Lopes da Nóbrega, vice-reitor da UFRR, aqui com a gente no último programa, o assunto é gestão do ano. Um ano de muito trabalho, de diálogo e construção coletiva na Universidade Federal de Roraima. Agradecemos também a todos os convidados que passaram aqui durante esses 40 programas que a gente teve no ano de 2025 e também um agradecimento especial a toda a equipe da Rádio e TV Universitária que coloca esse programa no ar na rádio e na TV todas as semanas, programa inédito para você que nos acompanha. Que 2026 venha com mais conhecimento, extensão, ensino, pesquisa e compromisso com a sociedade. Boas festas, um ótimo final de ano e a gente se encontra em 2026. Tchau!